Comandante Kelman, qual a avaliação que o senhor faz pós-carnaval? Bem, quanto às operações da segurança pública, e mais especificamente do Corpo de Bombeiros, podemos dizer que o balanço da operação foi extremamente positivo. As ocorrências que foram atendidas foram ocorrências que nós consideramos mínimas, em virtude, se comparado com com o público que veio participar dessa festividade. Então, a gravidade dessas ocorrências também não foram ocorrências de uma gravidade acentuada, de uma gravidade que ensejasse preocupação, mas aqueles atendimentos que são corriqueiros neste tipo de festas. E por isso nós acreditamos que quando nós analisamos o público que participou e a quantidade de ocorrências extremamente baixa, então nós realmente somos levados a crer que a festa, as festividades aconteceram da melhor maneira possível. O comportamento também do público foi um comportamento exemplar, um público que, embora seja de um número elevadíssimo, mas foliões que se comportaram da melhor maneira possível, e o que facilitou muito o trabalho dos setores de segurança pública. Devemos também enfatizar aqui o fator integração entre as instituições, que foi muito importante, a comunicação entre Corpo de Bombeiros, PM, PRF, enfim, todos esses agentes, todos esses atores que estiveram presentes puderam se comunicar entre si, e o resultado é que a segurança pública obteve êxito. Nós agora estamos em uma fase de comemorar os números, comemorar os resultados e parabenizar também a própria população que se comportou da melhor maneira possível. Uma das preocupações do Comando e do Corpo de Bombeiros, tanto da PM como também do Corpo de Bombeiros, foi, na medida que a gente fazia a prevenção lá no local, a gente ter também uma força-tarefa que pudesse atender aquelas incidências, aqueles casos que ocorressem fora daquele complexo. Para isso, nós deixamos também um efetivo de prontidão no quartel. Nós também pudemos também voltar os nossos olhos também para algumas festividades que aconteceram fora da cidade, como foi o caso de Conceição. Nós mandamos para lá uma representação que ficou lá trabalhando os 4 dias, porque lá também houve um carnaval. E aqui no quartel nós ficamos também com um carro de combate a incêndio, com uma ambulância, com um efetivo aqui de prontidão para atender algo que pudesse acontecer fora. Lá no local, em virtude do público elevado, a gente teve o cuidado de colocar uma força maior, fazer uma prevenção lá em um número tanto de efetivo como de viaturas maior. O aparato destinado para aquele local foi um aparato mais reforçado. Nós trabalhamos lá naquele local com 4 viaturas, fora as viaturas que estavam aqui no quartel, que era uma viatura do tipo ambulância, uma viatura do tipo combate a incêndio, uma viatura de combate a incêndio lá e uma viatura de salvamento lá naquele local. O efetivo também foi distribuído de forma tanto a atuar num atendimento de alguém que pudesse precisar de uma intervenção do Corpo de Bombeiros ali imediato, de forma na ocasião, como também um cuidado de supervisionar, monitorar aquelas estruturas ali montadas. Tinha sempre alguém ali verificando como estava a situação dos camarotes, se havia a necessidade de alguma intervenção nos camarotes também. Em meio à multidão também tinha, de vez em quando, o Corpo de Bombeiros ali fazia aquele monitoramento. Então, o cuidado que nós tomamos foram esses, né? E, graças a Deus, eu acho que o resultado dessa operação vai aí consagrar a forma como nós trabalhamos. Assim. Então, o momento também da gente parabenizar o efetivo do 5º Batalhão pela postura, pelo comprometimento, pela consciência da importância que é um evento como esse e de responder à altura, conforme foi solicitado. Comandante, não ter o palco, somente os 2 trios elétricos, foi algo positivo para o carnaval? Não sei se para o carnaval foi positivo, mas para o Corpo de Bombeiros é sempre bom. Quanto menos estrutura, a gente se sente mais... sente mais segurança, porque as estruturas, quando a gente visualiza aquela área, nós olhamos aquilo ali como um mapa de risco, e nós sabemos que cada estrutura dessa montada, ela aumenta o nível de risco do local onde a estrutura esteja. Enfim, a estrutura em si é um local de risco para o Corpo de Bombeiros. Então, as medidas que nós tomamos é sempre para minimizar esses riscos.
Então, os acessos, as rotas de fuga, a saída de emergência, a iluminação de emergência, os extintores, são medidas que nós exigimos para que esse risco seja minimizado nesses locais de estrutura. Então, quando se retira uma estrutura, se retira um local que nós consideramos de risco. Então, para nós, a retirada do palco é sempre um fator que é positivo. Comandante, mesmo não sendo competência do Corpo de Bombeiro de fiscalizar a estrutura, mas eu encontrei com o senhor lá e vi o senhor bastante preocupado com a quantidade de pessoas que estavam naquele camarotes. Inclusive, um dia depois que eu conversei com o senhor lá falando sobre a estrutura, eu vi lá vários papéis falando a quantidade de pessoas que poderiam estar naquele camarotes. Mas mesmo assim a gente vimos que não foi obedecido, a gente vimos que o camarote ali, eu acho que a cada 20 minutos passava 200, 400 pessoas, eu acho que uma população de 5.000 pessoas estava naquele camarote. É o certo, é o correto? A gente sabe que não é atribuição do Corpo Bombeiro de fiscalizar a estrutura, mas eu vi a preocupação do senhor como comandante aqui do Corpo Bombeiro de Cajazeiras. Bem, a nossa preocupação não era com relação à estrutura, né? Com relação à carga que qualquer estrutura daquela suporta, ela é definida pelo CREA, definida pelo profissional, o engenheiro que vai coordenar a montagem dessa estrutura. Para falar a verdade, o Corpo de Bombeiros, em termos de estrutura, é leigo. Nós não temos assim um profissional de engenharia, um profissional na área de engenharia para poder dar um parecer nesse sentido. A nossa preocupação é com relação sempre às rotas de saída, às rotas de fuga, às saídas de emergência. Que sentido? Realmente, a quantidade de pessoas que para o Corpo de Bombeiros vai cada estrutura dessa comportar, ela é diretamente relacionada a quantidade de acesso que essas pessoas vão ter em uma ocasião de sinistro. Então, nós notificamos os responsáveis quanto a esse quantitativo, eles têm ciência. E, realmente, como você falou, não é atribuição do Corpo de Bombeiros fazer o controle do público lá nessas estruturas. Porém, como nós estávamos constantemente monitorando, supervisionando essa estrutura, se houvesse qualquer situação de risco, qualquer situação que comprometesse a segurança nessas estruturas, nós de imediato iríamos determinar a evacuação do ambiente. Então, a preocupação de forma alguma foi por causa que havia uma superlotação, porque se houvesse algo que comprometesse a segurança dos camarotes, o Corpo de Bombeiros iria atuar de imediato, iria mandar a evacuação. Já fiz isso aqui em Cajazeiras. Se você for olhar, acho que foi no ano de 2012, a gente percebeu que havia comprometimento da segurança de um camarote. Mandamos de imediato evacuar, pedimos apoio policial, então nada iria impedir de eu tomar essa medida novamente. Mas nós entendemos que não foi necessário, não seria necessário fazê-lo em nenhuma daquelas... A preocupação que talvez foi percebida da minha parte foi uma preocupação no geral. E eu acho que é um dever meu me preocupar realmente em uma situação como essa, porque a responsabilidade recai sobre nós, do Corpo de Bombeiros. Mas se for algo diferente, assim, que o senhor possa, para melhorar mais ainda e diminuir a responsabilidade, assim, que sempre a responsabilidade vai ter que ter, né, que a preocupação vai ter que ter. Mas para o ano que vem, o senhor pensa em melhoramento, alguma coisa que faltou, para que tanto as pessoas que estão no camarote fiquem mais seguras, tanto também aquelas pessoas que estão pulando na frente, não é isso? Bem, assim, a gente sempre alerta para que o Corpo de Bombeiros seja o primeiro órgão a ser consultado, juntamente com o CREA, porque o nosso parecer é um parecer que vai afetar diretamente a estrutura. Nosso parecer vai afetar diretamente a estrutura. Ou seja, se a pessoa tem a pretensão de colocar um determinado número de pessoas lá dentro, um público específico lá, um quantitativo X, então ele tem que procurar primeiro o Corpo de Bombeiros para saber quantas saídas de emergência vai ser necessário para que aquele público esteja em segurança. Então, muitas vezes a organização se vê numa situação complicada, o que não foi o caso nesse carnaval, até porque, pela própria estrutura, pelo próprio, vamos dizer assim, a forma como foi montada a estrutura, se não houvesse saída de emergência suficiente, o Corpo de Bombeiros tinha sempre a alternativa de abri-las. E nós o fizemos tanto nesse carnaval como no outro. Nós, quando detectamos a necessidade de abrir mais acesso, para que houvesse mais rotas de fuga para esse público, nós abrimos lá algumas daquelas barreiras, daquelas placas que estavam fazendo lá a contenção do público. Nós, na medida que era necessário, o Corpo de Bombeiros ia e abria com muita facilidade. E isso é uma vantagem da forma como a estrutura foi montada. Ela é fácil de ser feito, as saídas de emergência podem ser abertas na hora.
de acordo com a necessidade. Pode se tornar um evento, de uma hora para outra, a gente pode tornar aquele evento que é fechado num evento aberto. Com relação também aos camarotes, a gente recomenda isso, recomenda às empresas que trabalham com esse tipo de festa, com esse tipo de estrutura, que procurem primeiramente o Corpo de Bombeiros, porque o fator que vai ser crucial para a quantidade de público no camarote é a quantidade de saída de emergências. Então, procura primeiro o Corpo de Bombeiros para saber quantas saídas, quantas escadas vai ter que ter na estrutura, para depois fazer a matemática do público que vai ser ali, vai frequentar ali o camarote. Então, essa é a recomendação que a gente dá. Gostaria de ressaltar o seguinte, a forma como a festa aconteceu, a gente acha que muito pouco precisa ser dito para que haja um retoque ali no esquema de segurança, porque o esquema de segurança foi feito da melhor maneira possível. Nós acompanhamos praticamente todos os dias em que estava acontecendo a montagem da estrutura, o Corpo de Bombeiros esteve no local. Então, se houve risco, como há risco em qualquer lugar que nós estejamos, aqui mesmo nós estamos sujeitos a algum risco, se houve o risco, os riscos foram minimizados. A gente não tem, como o Corpo de Bombeiros não tem esse poder de fazer os riscos serem zero. Mas a ideia nossa é sempre minimizar os riscos, torná-los riscos aceitáveis, riscos mínimos. Então isso nós conseguimos. O Corpo de Bombeiros, em termos de prevenção, em termos de fiscalização, nós alcançamos esse objetivo, que foi reduzir os riscos ao mínimo possível ali no local.